da TAM, um cliente dificílimo, né? Comandantes de avião ganham, os da TAM, né, ganham um pouquinho. E foi um cliente muito difícil, muito querido, mas a gente entregou para ele o barco do jeito que ele queria. E a história de fazer não parou mais. E uma das coisas interessantes, pela primeira vez agora, a gente tinha a chance de misturar esse tipo de conhecimento que eu falei para vocês, das canoas, não sei o quê, com esse conhecimento científico. Aí eu falei, fazer barco que nem os americanos fazem, eu não quero fazer. São maravilhosos, não sei o quê, mas o design é muito ruim. Fazer que nem os italianos fazem, os carros. Deus, não presta para nada esses carros. É uma porcaria, não dura 5 minutos. Eu quero fazer uma coisa completamente diferente, um negócio que dure, que tenha um custo justo, que tenha uma tecnologia nova. Foi aí que nasceu esse processo de misturar o desenho convencional com esse tipo de solução. Claro que a gente não vai fazer barcos em gororoba, emendado com linha de pescar. A gente domina hoje fibra de carbono, essas coisas. Mas é incrível como vários conceitos interessantes que a gente usa vêm daqui. Nós temos um barco onde os motores não são marinizados. É muito caro o motor marítimo. Eu me recuso a pagar um Caterpillar de barco 4 vezes mais que o mesmo Caterpillar do trator. Então a gente usa o Caterpillar só porque é marítimo, só porque tem um trocador de calor? Não. A gente tem barcos de alumínio, que é um excelente trocador de calor. A gente faz a refrigeração por convecção. Mas não é ideia minha, nem da NASA, né? É ideia desses pescadores de Santa Catarina que não tem dinheiro para comprar os motores marinizados. Então a gente tem Mercedes, Volvo, Caterpillar, todos com o cooling muito mais inteligente, o motor fica mais leve e muito mais durável. Esse é um barco que eu gosto, o único barco do mundo à vela, no litoral do Ceará, a jangada de Piúba, que não tem leme. A gente usou essa ideia no Paraty 2. Claro que a gente não pode inclinar um mastro de 4 toneladas de fibra de carbono que custa o preço de 2 Ferrari. Não dá. Mas a gente pode usar 2 mastros e jogar o centro vélico para frente e para trás. Se foi assim que o ano passado a gente entrou nas Ilhas Falkland, nas Malvinas. Os ingleses são chatos por causa do conflito com os argentinos. Eles obrigam a gente a agendar o dia, a hora e o minuto. Eu estava nervoso porque a gente teve uma pane de leme. Então, a gente, pela primeira vez, tinha 3 sistemas de leme com ar, que tinha congelado, e aí eles liberaram a gente para entrar antes da data. Eu falei, quer saber, eu vou ser cabeça dura, eu vou entrar na hora que a gente agendou. Ficamos 9 horas, eles apavorados no porto, porque acharam que a gente ia quebrar os outros barcos se entrasse sem leme. E nós passamos nos Narrows, que é um canal estreitinho, e quando a gente encostou exatamente no lugar que eles mandaram, veio a imigração. E a primeira pergunta é, quem foi o engenheiro naval que desenvolveu esse sistema de mastro? Eu falei, é um desdentado do Ceará que não tem nome. E é mesmo. Então a gente gosta muito de estudar tudo que acontece nessa área, outros mecanismos, as tecnologias vão mudando. O negócio de guarda de embarcações é um negócio muito bacana, que não tem no Brasil ainda, porque não está regulamentada a parte trabalhista. Então, tem coisas engraçadas, não tem seguro para isso ainda, mas é uma atividade incrivelmente próspera, é uma atividade que movimenta mais dinheiro na Europa do que hotelaria, por exemplo. Palma de Mallorca fatura 4,2 bilhões de euros por ano só em guarda de embarcações. É muito mais do que fabricar. E é um negócio que vai acontecer aqui. Então, a gente gosta muito. A única aventura que eu tive foi essa, foi de levar o barco até o mar, porque eu esqueci de falar que o estaleiro que a gente fez não foi no mar, né? Minha tia, quando soube que o estaleiro era a 140 quilômetros do mar, em Itapevi, falou que eu era burro. Mas ela tem todo o direito. A gente está fazendo umas lanchas agora de performance para 2.000 milhas de autonomia. Agora eu quero ir para a Antártica em menos de 20 horas, não quero mais levar tanto tempo. E é muito legal a gente fazer um protótipo, experimentar e ver que ele funciona. E ela vai funcionar numa ilha como essa, onde a gente issa o barco para fora d'água para não depender de marinas e essas coisas. Então, o prazer que a gente tem, para encerrar, que eu queria dizer, não é o prazer de ir para lugares malucos, como a gente vai, mas é o prazer de ter passado pelo processo. Esse é o primeiro grande prazer. O segundo grande prazer que eu tive foi o prazer de poder dividir com as nossas filhas aquilo que a gente gosta de fazer, e essa foi uma iniciativa, de novo, da Marina.
Todos os anos a gente vai para lugares malucos, nenhum barco, ninguém atraca na pedra como a gente, lá, porque estraga a massa, né? Essas lanchonas de fibra de vidro, assim, se fosse de papel higiênico era melhor, porque não funciona para nada, não tem autonomia. Mas quando a gente decidiu levar, quando ela propôs que a gente levasse as meninas, foi muito legal, porque pela primeira vez eu falei, caramba, vou dar uma aula para elas como elas nunca tiveram na vida, vai mudar a cabecinha das meninas. E na verdade mudou a cabecinha nossa. Eu percebi que quando a gente tenta ensinar o que a gente sabe, é que a gente começa a aprender. Quer dizer, minhas filhas hoje têm 7 viagens para a Antártica, e elas entendem de Antártica muito mais do que eu. Eu descobri que eu não sei nada. Nada. É impressionante hoje um jovem, a capacidade que ele tem de incorporar conhecimento, porque não precisa armazenar. Ele não precisa armazenar na cabeça, ele só tem que processar. E foi uma experiência engraçada, porque eu estava com medo, depois de muitos anos de experiência, eu estava com medo com as crianças. Antes de ir para a Antártica, paramos em Ushuaia, eu tive que comprar coleiras para as crianças. Eu falei, eu não quero crianças histéricas. A pequena nossa estava com 5 anos, e tinha filhos de amigos, né? Imagina, tem amigos tão malucos que eles falam, puxa, você levaria nossos filhos também? Eu não sei por que eu falei, levo. E de repente estava levando filhos de terceiros a bordo. E a Marina falou, você não vai pôr coleira de cachorro no pescoço das crianças? Eu falei, eu vou, vai enforcar um pouquinho o pescocinho delas, mas nenhuma vai cair na água. Nunca tive que usar as coleiras. É engraçado porque as crianças simplesmente, quando o mar está muito ruim, elas vão brincar dentro do barco. E vários adultos, né, um amigo nosso que já fez uma volta ao mundo com a gente agora, recentemente, numa tempestade no Drake, me passa uma hora com uma bandeja de inox da Tramontina, cheia de água, com um ovo e uma tesoura, numa conduta altamente suspeita. Assim. Eu falei, ô Júnior, o que é isso? Ele falou, uma simpatia para Santa Clara, para melhorar o tempo. Eu falei, vá para o diabo, Santa Clara, você... Aqui, Deus não vem ajudar a gente. Eu garanto para você, ele não tem tempo. Não tem tempo. Lá é um lugar onde você não pode ficar esperando que alguém vá. Você tem Deus para dividir as coisas boas, não para resolver os seus pepinos. É difícil explicar isso. É muito legal o privilégio de poder dividir aquilo que você pode oferecer para alguém que nunca teve. Então, tinha 8 adultos no barco, tinha 6 que nunca viram neve. E nenhuma das crianças nunca na vida tinha visto neve. Não tem nada, não tem quantidade de dinheiro no mundo que me daria mais prazer do que ter podido mostrar neve para quem nunca viu. E uma das coisas engraçadas, né, a Morena queria que a gente comprasse uma prancha para ela esquiar na Antártica. Eu falei, imagina, mas nem morto. Nós temos resina, temos compensado, temos polímero, temos tudo. Vai fazer a sua prancha dentro do barco. Ela atravessou o Drake laminando a pranchinha dela, ela errou o desenho completamente, quase se arrebentou nas pedras, mas ela tem muito orgulho da pranchinha dela. Depois ela queria cavar um buraco para ver se chegava no Japão. Eu falei, por favor, minha filha, vai com tudo. Ela passou 5 dias nesse buraco. A loirinha queria andar de Optimist. A Marina levou um Optimist escondido nela. E eu fiquei bravo, porque levou escondido, né? O certo seria levar 2 e fazer uma competição entre elas, mas não aconteceu. Mas uma das coisas engraçadas foi o tesouro, quando eu contei que tinha escondido um tesouro na Antártica, e aí eu quase fiquei louco, porque as crianças só falavam no tesouro, elas encontram crianças de outros barcos, e eu fiquei muito nervoso quando elas souberam que a gente tinha escondido há muitos anos atrás um tesouro na Antártica. Foi uma brincadeira que a gente fez, onde a gente... tinha um cara lá da Ilhabela, o Zezinho, que estava chorando no dia de ir embora, né? Eu não gosto de ver homem chorando, né? Me incomoda muito, né? E aí eu falei, porra, Zezinho, o que você quer? Ele falou, Amiro, o que eu tenho que fazer para ser obrigado a voltar para cá? Eu falei, me dá sua carteira e todos os seus documentos. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou enterrar aqui. Você vai ser obrigado a vir buscar seus documentos. E eu falei de brincadeira, só que aí todo mundo resolveu enterrar os documentos na Antártica. E assim nasceu um tesouro. O Flavinho colocou a Bíblia da mãe dele, eu coloquei 2 garrafinhas de Jack Daniels, e esse tesouro ficou lá. A gente passou umas 8 vezes pela Ilha do Tesouro, por várias razões, não mexemos com as crianças começaram a me infernizar, quanto tempo falta para chegar na Ilha do Tesouro, eu não aguentava mais ouvir, porque
eu passei 5 ou 6 vezes lá, não é porque eu não quis, eu não conseguia chegar na ilha, ou tinha gelo, ou aquele ano o mar estava ruim, ou estava calmo demais, sempre tinha um problema. Mas dessa vez, depois de 20 dias, a gente chegou na Ilha do Tesouro nesse dia. Aqui é o dia em que a gente chegou, e aí eu acalmei, fomos buscar o tesouro, desci todo mundo em terra, e quando pisamos na ilha, eu falei, Marina, eu tenho uma notícia ruim, nós não vamos encontrar o tesouro. Ela falou, Amir, não pode não achar o tesouro, as crianças vão morrer de decepção. Por que você não vai achar o tesouro? Eu falei, Marina, nós enterramos esse tesouro quando era março, abril, não tinha neve. Nós estamos em janeiro, 17 de janeiro, tem 4 metros de neve. Ela falou, mas você não tem um GPS? Eu falei, eu tenho um GPS, mas olha o erro do GPS. Sim, 15 metros. O primeiro buraco que eu vou fazer para achar o tesouro vai ter que ter 15 por 15. 225 metros quadrados vezes 4, dá 900 metros cúbicos, nós só temos essa pá. E a gente começou a cavar no dia 17 de janeiro, e no dia 19 de janeiro, depois de 22 buracos, eu achei o tesouro. Eu estava exausto. Pela primeira vez na minha vida, antes de achar o tesouro, eu não aguentava mais ouvir a voz das minhas filhas, gritando em círculos em volta dos buracos que a gente ia abrindo. Papai perdeu o tesouro, papai. Elas estavam adorando o desespero. Eu e o Flávio, nós cavamos durante 40 horas sem parar para achar o maldito tesouro. Eu estava tão exausto quando achei o tesouro que eu falei, bom, agora essas crianças vão explodir quando eu abrir. Aí eu falei, agora eu quero fazer uma cerimônia ecumênica de abertura do tesouro. Fizemos um altar e uma arquibancada. E na hora em que sentaram todos na arquibancada e eu abri o tesouro, foi o momento mais triste da viagem. Ninguém falou um pio. Eu não acreditava, eu olhava para a Nina, com 5 anos, falei, minha filha não gostou do tesouro, por quê? Ela falou, papai, por que não tem colares nem pérolas no seu tesouro? Elas detestaram o tesouro. E aí passamos uma semana indagando por que as crianças de hoje não vibram com nada. Tudo é possível, né? Digital, internet, não sei o quê. Mas a gente estava enganado, porque no dia em que a gente foi embora, elas vieram com essa cartinha. E foi muito interessante, porque todos os 8 adultos entenderam. Elas não gostaram do tesouro pela razão mais brilhante de todas. Porque na cabeça delas, um tesouro não é o que a gente acha que é. Nós somos todos ignorantes aqui, e a gente acha que um tesouro é alguma coisa que a sorte vai trazer para a gente. E é engraçado como uma criança tem uma visão inteligente. Para elas, o tesouro não era delas, porque não foi elas que fizeram. Na cabeça delas, um tesouro é alguma coisa que a gente simplesmente deseja e faz. E elas tinham passado esses 8 dias em que a gente estava filosofando estupidamente, elas passaram fazendo o tesourinho delas, que eu não fui autorizado a conferir o conteúdo, mas fui obrigado a ir lá e enterrar. E esse tesouro a gente foi buscar esse ano na Antártica, e a gente compreendeu que nós temos, de fato, um conceito errado de tesouros. Bom, eu queria dizer que criar Campolina deve ser como fazer um tesouro. Espero que vocês façam grandes tesouros. Obrigado. Se alguém tiver curiosidade um dia de conhecer a Antártica, é uma experiência muito legal. Eu acho que o Beto já foi, né? Tem um método muito simples de ir para lá, que é o dos navios, que é bacana para um começo, e tem o dos veleiros que vão para lá, deve ter uns 25 veleiros também que vão para lá. É uma viagem um pouco mais atlética, não é atlética, é um pouco mais esportiva, mas é uma experiência muito, muito legal. A gente já levou uns 300 brasileiros para lá, que adoraram perdidamente. É uma aula muito interessante também, de aspectos ligados ao meio ambiente, mudou bastante hoje. Obrigado pela paciência.